Estamos online Fardado e hoje vou falar sobre um novo curta-metragem sobre Jesus. Judas Iscariotes, que vai ser um curta-metragem criado por esse cara aqui. Essa animação lindíssima que vai contar sobre a visão de Judas. Eu tô no quinto master do cara, que vou ler segundo isso. Então, vamos ver a ideia da animação em si, que parece muito boa. Vamos lá. Segundo o Kick Master do cara aqui, tá escrito bem simples. Em um dia de primavera quente, na metrópole de Jerusalém, um jovem rabino foi julgado e condenado à morte pelo governo romano por ousar se revoltar contra o governo injusto de César sobre o povo de Judeia. Seu nome é Yeshua, embora muitos conheçam como Jesus de Nazaré. Seus seguidores estão de coração partido desde o início do destino brutal do seu líder, mas ninguém mais do que aquele que entregou aos romanos em primeiro lugar, Judas Iscariotes. Assombrado por sua culpa, Judas revive cada passo da sua jornada ao lado do seu mestre por meio de visões angelicais do passado, desde o momento do seu primeiro encontro até a noite de sua traição. Nossa história segue os dois homens se entrelaçando cada vez mais em uma mancha em sua direção e seus próprios destinos, pois assim estão escritos. Judas Iscariotes é uma releitura animada do Novo Testamento da Bíblia Sagrada, apresentada a detalhes dos apócrifos, os livros não oficiais, com uma reinterpretação estilizada e inovadora das figuras centrais da história. O objetivo desse projeto é iluminar esse texto para um público religioso e não religioso, situando no contexto histórico do papel de Jesus como figura política durante a ocupação romana da Judéia. Esse filme explora temas maduros. Qual a diferença entre o amor e a adoração? Alguma vez nos libertamos das pessoas que amamos quando o perdão se torna impossível? Olha, vai ter esses temas perfeitamente. Vai ser legal, acho que esses temas vão ser importantes para nossa história. E tô vendo muito que eles. Até aqui o verde. Vai ter muita simbolismo com o verde, parece. Parece não, vai ter, né? A previsão de que o filme tenha de 15 a 20 minutos de duração. Vai ser um curta-metragem, mas vai ser legalzinho. Dá pra ver pelas imagens, vai ser muito bom. Vai ser na visão do Judas Iscariotes. Isso me lembra também o filme Ressurreição de Joshua, ou coisa assim. Que conta a ressurreição de Jesus na visão de um romano que fazia os judeus de game over lá. Acho que vai ser assim, vai ser na representação da visão de Judas, e como tá escrito aqui, vai ser com diferentes narrativas, né, parece. Com a diferença entre o amor e a adoração, algumas vezes nos libertamos duas pessoas que amamos, quando o perdão se torna impossível. Essa narrativa vai ser entre essas coisas aí, parece. Essas coisas, olha. Mas parece que vai ser interessante, porque, você não sabe, Judas Iscariotes é aquele que literalmente traiu Jesus e deu eles aos romanos. Bom, aos judeus para entregar para os romanos, daí ele foi crucificado. Pelo trailer, dá pra ver na aberturazinha, tem as moedas, que é a representação das 13 moedas de ouro, as 30 moedas de bronze, de ouro, que os judeus deram para ele. São 30, não é? Depois mostra Jesus, que pela animação é muito linda, e mostra muito bem várias outras coisas, como a jornada de Jesus até a Judéia, e também os apóstolos, literalmente. Tem uma coisa interessante que algumas pessoas comentaram que é muito interessante. Os apóstolos têm olhos roxos nessa representação. Judas tem olhos vermelhos e Jesus tem olhos verdes. Representação muito interessante, porque nessa história vai ser muito representado o verde da beleza, coisa assim. Eu vou aprofundar mais isso depois. Vamos continuar lendo aqui. A previsão. Aqui. Dependendo de quanto conseguimos arrecadar com nossa campanha no Kindergast, que dá para ver que eles capturaram muito mesmo. A previsão de que o roteiro, o storyboard, a animação e a pintura dos recursos desse projeto leva de 1 a 2 anos. 2 anos que estão fazendo isso? Surpreendente. E ó, que a animação tá lindíssima. Eles usaram Lee Arthur, é um estilo artístico onde eles não usam muito rabiscos de linhas. É muito bonito esse estilo. 4 Conto Apocalipse usaram isso, é muito bonito. Com um período adicional dedicado à exibição em festivais de cinema, antes de estar pronto para o público, mano.
Judas Iscariotes será o segundo será o segundo curta-metragem escrito e dirigido por Charles Conger, que trabalhou na produção da animação para clientes como Adult Swim, olha, ele trabalhou na Adult Swim, Cartoon e na Fox, olha. Seu filme anterior foi Clicker, um curta animação de 10 minutos sobre um casal explorando seu relacionamento disfuncional através da magia da televisão, acumulado quase 300... Nossa, no YouTube, mais que eu. Foi um elogio online por sua abordagem ousada e sutil aos relacionamentos. Agora explora a Bíblia, um texto universalmente controverso e divinamente belo. Formal. Controverso e divinamente belo. Para o cenário para o cenário de uma nova história sobre amor, revolução e devoção e culpa. Espero que eles não extrapolem muito e tudo mais e não tenham muitas coisas que não faz muito sentido na história. Não sei, só tô vendo aqui. Só tem isso, mas mesmo assim parece muito interessante pela arte. Ó, a arte do Judas, um coelho azul. Uma lebre azul. Não sei o simbolismo disso, mas acho que é um estilo artístico muito legal. Mano, o estilo dessa arte dessa série vai ser muito bom. E parece que eles vão usar uma coisa muito interessante. Em A Ressurreição, eles vão muito historicamente e muito... historicamente eles vão. Mas eles vão muito historicamente para falar as coisas. Eles não chamam de Jesus na série, no filme. Não, eles não chamam. Eles chamam de Yeshua de Nazaré. Que é o nome verdadeiro, que é Yeshua. Em hebraico é isso, tecnicamente. E nessa série eles vão mais historicamente. Isso vai ser legal, porque eles não vão falar Jesus toda hora. Eles vão falar Yeshua, que é Salvador em hebraico. Olha que maneiro. Então isso vai ser interessante historicamente. Judas Iscariotes, tá em hebraico aqui. Filho de um comerciante, Judas passou os dias viajando para vender grãos e trigos em mercados espalhados pela Judéia. Ele se sente frio e distante do mundo ao seu redor. Inseguro e se é capaz de se tornar algo mais do que homem frágil, inquieto e superficial que é. Em uma noite chuvosa em Keriort, Judas encontra o ilusivo Rabi, um homem sobre o qual ouviu muitos sussurros de passagem. Ao ouvir sua palavra, uma breve conversa, Judas é tornado por um calor. Sua alma inflama pela possibilidade de uma nova vida. Ele abandona seus bens e segue o seu novo líder na longa jornada que o aguarda. Vai ser uma releitura, né? Não vai ser uma adaptação e tudo mais. Porque, você sabe, a Bíblia tem várias coisas que nós não sabemos. Tipo, passa de algumas pessoas. Mas é interessante. Isso me lembrou também The Chosen. The Chosen, literalmente, as pessoas nos comentários falando que, nossa, vai ser uma nova representação de Judas. E não vai ser só um traidor. Você ainda tem um The Chosen, mas tudo bem. Porque não sabe, The Chosen tem Judas. E Judas é muito bem representado nessa série. Judas, na série The Chosen, ele acredita que Jesus é um líder revolucionário que veio para libertar Roma. Ele é um rei que veio para libertar Roma. Não um rei que veio libertar nós do pecado das trevas em si. E é legal. E tem várias coisas, como Judas ser o cara que mexe no dinheiro e por isso que ele ficou ganancioso e tudo mais e entregou Jesus e tudo mais. Jesus de Nazaré, nome hebraico aqui. Alguns chamam de herege, blasfêmio, os líderes religiosos. Outros o chamam de profeta, visionário, enviado por Deus para purificar o mundo do pecado, eu acredito nele. Conhecido apenas como Rabi. Rabi? Nem sabe. Nossa, isso é uma coisa nova. Rabi, acho que Rabi é uma tradução do judaísmo. Jesus é um mestre ardente e magnata. Tô tendo problema de falar aqui. Magnata da palavra de Deus. Em suas viagens pela Judéia, ele sempre parecia atrair uma multidão de ouvintes devotos, seguidos por seu leal grupo de discípulos, que se apegam a cada palavra que fascina e espanto confuso. Tá certo? Tá certo, é. Em um dia de primavera, Jesus finalmente conduz seus seguidores à parada final de sua jornada, a cidade de Jerusalém. Após séculos de domínio estrangeiro sobre seu povo, ele está determinado a incitar seus cidadãos a se revoltar contra Roma e acabar com sua tirania. Pera, que?
Jesus finalmente conduz seus seguidores para a final de sua jornada, a cidade de Jerusalém. Após séculos de domínio estrangeiro sobre seu povo, ele está determinado a incitar seus cidadãos a se revoltar contra Roma e acabar com a sua tirania. Pera. Que eu lembro, ele não faz isso, ele... Pera, está sério. Que eu lembro, ele na Bíblia e tudo mais, ele reclama com os líderes religiosos, falam... Ele não quer tirar a tirania deles, ele fala dos pecados dele. Por causa disso ele é pego e... no resto da história todo mundo sabe, né? Ele mais fala sobre os líderes religiosos. Por isso ele pega o chicote e bate em todo mundo lá, porque... eles estavam vendendo as coisas na casa de Deus. Mas bora ver, dá pra ver pela arte, eles vão usar muito verde, hein? A Dia já me ensinou que verde não é bom. Em uma pequena aldeia no mar da Galiléia formal, Maria Madalena, uma mulher autora assombrada por demônios até ser curada por Jesus, e agora é um membro estimado de seu grupo de seguidores. Aquele cuja opinião ele mais respeita. Ela é mansa, estoica e de alguma forma ainda mais misteriosa do que o próprio Rabino. Mas Jesus não é Rabino. É o Salvador. Antes de um humilde pescador, Simão, depois virou Pedro, ficou impressionado ao ouvir os discursos inflamados de Jesus e saiu de casa para ouvir mais de seus ensinamentos. Bom, ele foi chamado por ele, né? Mas tudo bem. Homem afetuoso e compassivo, Pedro se vê paralisado pela pressão de liderar o grupo um dia, na ausência de seu rabino. Por que rabino? Não tô entendendo. Acho que é a tradução, né? Eu não sei inglês, mas tudo bem. Apelidado de o filho do trovão pelo próprio rabino John, faz sentido a tradução. João é impossível. João, será que tá escrito mesmo isso? Deixa eu ver. Mentira, tá traduzido isso mesmo. John é impossível, intenso em sua devoção a Jesus. Temperamento explosivo o torna um membro difícil do grupo, mas seu temperamento impetuoso é acompanhado por sua lealdade e honestidade inabelável. Falei tudo errado. Seu temperamento explosivo o torna um membro difícil do grupo, mas seu temperamento impetuoso é acompanhado por sua lealdade e honestidade inabaláveis. Interessante. John. Eu lembro de João, do Espírito Trovão. Mano, só lembro de The Chosen. Quando vem uma coisa de Deus, assim, uma série nova, eu sempre vou comparar com The Chosen. The Chosen é muito bom. The Chosen. Então, os personagens, Jesus, não dá pra lembrar, Judas, Maria Madalena, Peter, que? John, Bartolomeu, Mateus, não dá pra ler, Xavier, Tomás, André, Felipe, James, Digmalé, Simão, Judas e Judeu, Tadeus, acho que é Tadeu. Os demais apóstolos de Jesus incluem Bartolomeu, Mateus, Tiago, Tomé, André, Felipe, Tiaguinho Menor, Tiaguinho, Simão e Tadeu. Nessa ordem, esse grupo central de discípulos o acompanhou em cada passo da sua jornada para espalhar a palavra por toda a Judéia, diante de um futuro incerto, ao chegar a Jerusalém. Futuro incerto? Que? Incerto ao chegar a Jerusalém. É legal que cada um é um animal, né? Fica interessante. Animais como leopardos, tigres. Isso fica interessante, porque Jesus não importa qual animal é, ele só quer o seu coração e quer que você vá a ele. Já dá pra ver pela arte aqui, ó, como eu falei, eles vão usar line art, onde, né, não precisa muitas linhas. A primeira fase da produção será dedicada ao desenvolvimento e à escrita. A história, o final e os temas já foram definidos, mas planejamos usar esse tempo para estudar a Bíblia e outros textos religiosos. Isso garantirá a nossa representação esteja o mais bem desenvolvida
Eu recomendo. Desenvolvida. Recomendo The Chosen, mano. The Chosen é bom, é muito bom. Recomendo pra todo mundo. Possível antes de avançarmos com o design e a animação, será também nossa fase que realizaremos a primeira leva de recompensas para apoiadores enviaremos seus itens. Opa, design tá bom, hein? Aqui acho que eles vão falar só da produção, né? Tá aqui falando da produção. Aqui até dezembro. Eles vão terminar até dezembro de 2025 aqui. Interessante. Desenvolvimento. Terceira mais parte de produção, dublagem, armadores para dar vida aos personagens, artístico fundo, trilha sonora. Aqui, vamos ler aqui. Esperaremos que o processo de produção final leve aproximadamente um ano, com o filme pronto para se enviar aos festivais em dezembro de 2000. Vai ser no ano que vem. Os apoiadores com ingressos de acesso antecipado verão esta versão finalizada antes de clicaremos em enviar. Depois que o filme estiver pronto, a segunda leva de recompensas como livro, arte, roteiro, impresso com cópias de Blu-ray e CD. Vai ter CD? Quem usa CD hoje em dia? Cadê? CD são os bons. A linha do tempo. Deixa eu ver aqui. Chris Road, Chris Pan Company, Festival. Tá, eles vão. Aqui a linha cronológica que eles vão fazer. A animação é uma entidade complexa, misteriosa, assim como o Pop Senhor. A animação é uma entidade complexa, novidade, hein? Mas com o Pop Senhor, hein? Mas tá bom. Elaboramos esse plano com base no nível de experiência da nossa equipe e no escopo de trabalho necessário para esse filme. Acreditamos na nossa capacidade de liderar com potenciais contratempos e entregar um belo resultado final dentro desses prazos. Aqui agora as recompensas, coisa tudo mais, dá pra ver que riscos e desafios. Qualquer projeto de animação, dependente, conversação, não quer ser garantido, prazo, história visual, assim, concluir, entendemos o risco potencial, preparar para assumir, apesar de dificuldade, história visual, os nossos mudarão e evoluir à medida que lançamos mais se firme. Certamente se conscientizará independente de contar etapa, a história visual, o processo muda pelas imagens e tudo mais, mas eles vão usar livros apócrifos. Bom, eu não confio muito em alguns livros apócrifos, mas eu quero ver sobre a ideia da história. Então bora para o vidinho aqui rapidinho para vocês verem como é. Eu pesquisei aqui no chat GPT, gente, o significado, o simbolismo das cores. Sim, eu pesquisei, porque as cores têm significado, sim, tem simbolismo. Que Jesus, muito o verde representa a esperança e na renovação a vida nova. E eles também consagração aos apóstolos, porque os apóstolos estão com o olho roxo. Por que você acha a córnea, né, pupila? Não é pupila, é a córnea a córnea deles sendo roxa, representa a lealdade que eles têm a Deus, a próprio Jesus. E Judas, bom, ele está com o olho vermelho, mas o olho vermelho também significa outras coisas. Segundo aqui, sangue e sacrifício, sangue de Cristo, redenção e sacrifício. Pode também simbolizar o pecado, mas no sentido de algo que pode ser purificado. Isaías 1.18. Ainda que os vossos pecados sejam como escarlate, se torne brancos como a neve. Uma cor de poder, paixão e fervor espiritual. Pode ser isso, paixão, com o olho vermelho. Ele tem o olho vermelho. Eu ainda quero saber o significado desse olho vermelho. Pode ser o pecado que Judas tem, porque ele escolheu trair Jesus porque ele achou que ele não é o Messias. Ele sabia que ele é o Messias, só que ele não teve muito fé nele, e por causa de traiu ele. E não se arrependeu, ele teve com rancor, e por causa disso ele se meteu meteu um Doki. Mas é isso mais ou menos que vai ser interessante. A animação tá lindíssima, muito bonita a animação. Eu não sei o que vai ser a história. Vai ser a história de Jesus, a partir da visão de Jesus Cariotes. Eu só acho que vai ser isso. Esse barulho aqui é o pininho, gente.
Mas vai ser isso, vai ser a visão de Judas. Igual quando eu falei de Ressurreição, de Joss Knight. Esse filme, muito bom, eu gosto desse filme, que mostra a visão de um romano, a perspectiva do romano para Jesus, a visão de um romano para Jesus. Isso vai ser muito interessante. Judas, que traiu Jesus, se arrependendo ou não, porque ele não se arrependeu, ele ficou com rancor, coisa assim. Vai ser muito interessante o que Jesus passou. Vai ser uma releitura, óbvio, não vai ser uma adaptação, coisa assim. Vai ser na visão dos autores sobre aquela coisa, sobre essa obra e com animais antropomórficos. Ficou legal com os animais antropomórficos? Ficou legal com os animais antropomórficos? Ficou. Aquele site maldito ainda vai gostar? Vai, eu odeio aquele site. Ai, odeio. Mas bom, gente, espero ter gostado. Acho que deu pra esquecer algumas coisas. Eu só tô aqui pra avisar pra vocês. Quem quiser assistir o trailer tá na descrição. Quem quiser jogar com o King Master também tá na descrição. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Muito obrigado mesmo. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com um amigo. Deus abençoe, Jesus te ama e estamos offline.